A jornada da formação espiritual. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe, a nossa jornada de fé, ela é uma jornada onde a gente vai se transformando em algo. Eu preguei essa mensagem aqui no nosso estúdio, em inglês, com a intenção de comunicar para as pessoas o erro de um texto em Romanos. O famoso texto, não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sabe, finalzinho de Romanos, finalzinho da carta de Romanos, capítulo 12. E quando eu preguei essa mensagem, tem muitas expressões aqui que são em inglês, então não sei se faz muito sentido, mas eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você, porque eu acho que isso pode abrir a sua mente para uma perspectiva melhor sobre a nossa fé, sobre a nossa jornada de formação. Sobre isso que eu quero falar hoje. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. A nossa jornada de formação, de sermos formados em Cristo, é uma jornada para a vida inteira. Não é uma jornada que se refere àquilo que você faz. O que você faz é performance. Eu toco, eu sou engenheiro, eu sou professor, isso é o que você faz, é uma performance. Também não é sobre quem você era ou quem você é quando você acordou para a fé cristã, porque isso é história, quem você era. E Paulo é muito claro quando ele escreve para os Coríntios, por exemplo, ele diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que é esse novo? O que é essa transformação? E eu fico abismado que quando as pessoas usam esse texto de Romanos, capítulo 12, se não me engano, muita gente usa errado. E, cara, deixa eu ser bem sincero, eu tô em outro país, né? Então, às vezes eu tô fora de contexto, mas eu quero ser bem cauteloso quando eu usar essas expressões. Algumas coisas que me irritam, por exemplo. Lembra aquela expressão que você tem que falar e fazer as coisas que as pessoas que você admira falam e fazem para você talvez se tornar como elas? Sabe? Aquele lance do falar, fazer e ser, ou falar, ter e ser, alguma coisa assim. Cara, na verdade eu acho que isso aí é a maior bobagem. Isso é uma besteira. Eu até desaprendi como é que xinga em português. Não sei como é que xinga mais em português. Eu aprendi um monte de coisa errada em inglês, mas em português eu já esqueci. Mas é uma besteira. Porque o que isso cria? Isso cria um monte de copião, na verdade, sem originalidade. E no máximo, isso cria um monte de gente com distúrbio de personalidade. É um monte de gente querendo ser igual o Pablo Marçal, o Ítalo Marcílio, Gugu Liberato, seja lá quem é o Silvio Santos, sei lá quem que é que os caras querem ser igual. Mas é um distúrbio de personalidade. E eu lido com isso todo dia. Dentro da igreja é o que mais tem. A igreja, por exemplo, a igreja passou por uma fase, há uns 10 anos atrás, isso era muito comum, que a igreja era, em inglês, as expressões são believe, behave, belong. Believe significa crer, behave significa comportamento, se comportar, e belong significa permanecer. Então eles achavam que a igreja era uma instituição que estava baseada na crença de que você tem que crer nas mesmas coisas que eu creio, e você tem que se comportar da mesma maneira que eu me comporto, para talvez você pertencer ao grupo que eu pertenço. Vê se isso não parece com a igreja. Primeiro, você tem que crer da mesma coisa que eu creio. Tem que crer do mesmo jeito. Não pode ser diferente. Não pode pensar diferente. E as pessoas falham em perceber que a igreja não é um programa de psicologia para mudar o seu pensamento, para manipular o seu pensamento. Eu tô cansado de ver pastores que se acham pastores, na verdade é tudo wannabe coach, né? Todo mundo quer ser coach, e tá pregando um monte de besteira no púlpito com a desculpa de que tá pregando o evangelho, mas não tá pregando o evangelho coisa nenhuma. E o que eles estão fazendo é dando 3 passos para uma vida melhor para as pessoas, tentando manipular essas pessoas, em crer naquilo que eles creem, porque é fácil manipular as pessoas dessa maneira, porque a gente está entregando um conteúdo que é tangível, que é imediato, e essa não é a nossa fé. Então isso não faz muito sentido para mim. Esse é o primeiro. Igreja não é um programa de psicologia. Segundo, a igreja não é só um ambiente para transformar o comportamento das pessoas. Lembra que nos anos 80 descia o tiozinho lá no seu bairro, na sua rua, com a Bíblia debaixo do braço, terno, e você identificava automaticamente, olha lá o crente. É fácil identificar o mórmon na rua, porque ele veste igual, ele anda igual, ele fala igual, é tudo loiro de olho azul. É fácil identificar o testemunho de Jeová, a gente corre deles, estão no ponto de ônibus, é fácil. Tá lá com o stand da revistinha e tal. Por quê? Porque virou uma maneira de se comportar todo mundo igual. E por último, se você crê da mesma maneira que eu, então você não pode crer que é assim, tem que ser assado.
Jesus nunca falou isso. Jesus falou sobre unidade, não uniformidade. Diferente. Que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Um pensamento de unidade. Mas não que vocês pensem todo mundo igualzinho. Senão, para que ele criou a gente diferente? Deus me criou de uma maneira e te criou de uma maneira porque ele tem orgulho disso. Orgulho, nem sei se é uma palavra que pode descrever Deus, mas Deus é um artista, é o artista, o grande artista. E se ele te criou dessa maneira, é porque ele quer te usar dessa maneira. Óbvio que eu não estou assinando embaixo aqui de desculpas esfarrapadas de pessoas que querem ser o que não são. Isso aí é outra coisa. Já entendeu o que eu estou falando, né? Mas eu estou falando aqui de diversidade. Então a igreja não é para transformar todo mundo no mesmo tipo de pensamento e nem para transformar todo mundo no mesmo tipo de comportamento. Muito menos a igreja é um ambiente com as portas fechadas, onde a gente coloca uma condição na entrada. Só entra se crê e se comportar da maneira que a gente crê e comporta. Não faz sentido. Porque se a igreja for só para acomodar as pessoas, sabe quando as pessoas falam assim, nossa igreja está de portas abertas, porque a gente quer acomodar todo mundo e tal. Se fosse só para fazer as pessoas felizes, se sentirem bem, é melhor a gente abrir parque de diversão igual a Disneylândia. Ninguém se sente mal na Disneylândia. Ninguém se sente triste na Disneylândia. Abre um monte de parque e vamos que vamos. Esquece o evangelho. Tá entendendo o que eu tô falando? Não é isso. A igreja é mais que isso. A fé é mais que isso. A jornada de fé vai além da igreja. A jornada de fé é uma jornada de formação. É uma questão de você sair de onde você estava e continuar ambicioso no bom sentido para se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. E é daí que eu tiro o verdadeiro significado de Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, eu acho. Quando Paulo implora com os irmãos de Roma, dizendo, eu imploro a vocês que vocês sejam um sacrifício entregue a Deus todos os dias e não se conformem com os padrões desse mundo, desse tempo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simples, quer experimentar a vontade de Deus, tem que ser transformado. E aí quando as pessoas leem, sejam transformados pela renovação da nossa mente, ou da vossa mente, elas confundem essa palavra. Essa palavra renovação é uma palavra metanoia. Eu não sei se você já percebeu a nuance disso, mas noia significa pensamento, essa parte. E meta significa além. Tem um trocadilho que eu gosto muito, né? Ninguém chega na metanoia sem passar pela paranoia. Toda metanoia começa com paranoia. Tá entendendo? Você precisa sair do pensamento tradicional, adotar um pensamento paralelo para poder caminhar numa direção diferente para depois chegar numa compreensão que vai além. Quando as pessoas usam essa expressão renovação da nossa mente, ou da vossa mente, a maioria das pessoas que eu já ouvi pregam errado. E por pregarem errado, criam pessoas na igreja, na jornada de fé, que estão crendo errado. E aí cria esses movimentos malucos de um monte de gente que faz promessa que não é promessa e diz coisa que não está dizendo e faz Jesus falar o que não disse e por aí vai. Isso é o cenário atual. Algumas coisas para a gente considerar. Quando a gente fala renovação da vossa mente, nessa palavra transformação, a primeira palavra que vem em mente é o conformidade, né? O conformismo. Quando Paulo escreve, ele diz, não se conforme. O que é o conformismo? O conformismo é quando eu me adapto com aquele padrão do mundo, está bem claro na carta, e não com aquilo que Deus quer. Vou te dar alguns exemplos. Fizeram um estudo há um tempo atrás, tipo pegadinha. Entrou 4 pessoas no aeroporto. Entraram 4 pessoas no elevador, e aí 3 dessas pessoas eram atores, pagos. E um era uma pessoa normal, qualquer, um transeunte lá na rua. Eles entram no elevador, o elevador só tem uma porta. No momento que a porta fecha, no mesmo instante, todos os 3 atores viram 90 graus. E aí, não passa 10 segundos, o cara olha, todo mundo olhando para a parede, o cara olha e fala, vou virar também, né? E aí ele vira. E aí, depois de mostrar algumas pegadinhas, a câmera vem e pergunta pro cara, por que você virou? E ele fala, porque eles viraram. Não tinha explicação nenhuma, mas ele se conformou. Isso é se conformar. Um outro estudo muito conhecido é o estudo dos anos 70, os alunos numa faculdade, todos os alunos são atores e atrizes, e um não é. Ele entra na sala, o professor levanta o papel e fala que cor é esse papel? O papel é amarelo, se eu não me engano, e todo mundo responde azul. Um por um, azul, 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 azul. Quando chega na vez do cara, o cara fala, é azul, pô. Sem dúvida nenhuma que é azul, tá? É azul. E aí depois eles perguntam para ele, por que você falou que é azul? E aí a resposta dele é, porque todo mundo disse que é azul.
Aí vem o meu questionamento para você. Por que a gente não deve se conformar? A gente acha que porque todo mundo está fazendo, a gente deve fazer igual. Esse é o padrão do mundo. Se você está num ambiente familiar, na sua escola, no trabalho, onde todo mundo tem que fazer igual e ninguém tem direito de questionar, você está no lugar errado. Provavelmente você está sendo manipulado. Está na Matrix, está tomando a pílula azul, está acordando todo dia, está com o cabo conectado, vai ser escravo. Provavelmente você está mal conectado. Está num ambiente manipulador. O que tem que fazer? Precisa sair. Precisa tomar a pílula vermelha. O problema da pílula vermelha é que quando você toma ela, você acorda e aí tudo é diferente. Agora você é o vírus, agora você é o chato. Agora não tem como voltar atrás mais. Esse é o problema da pílula vermelha. Então, primeiro as pessoas pensam em conformismo social. Conformismo social é um problema. Segundo, as pessoas pensam em desconstrução. Isso é muito comum no cenário da faculdade, da universidade, né? As pessoas que entram para a universidade agora, então, eles acham que sabem tudo. Ainda mais com acesso à informação que a gente tem, os jovens sabem tudo, né? Principalmente quando entram para a faculdade de Direito e Psicologia. Direito e Psicologia são os piores, né? Porque sabe tudo mesmo. Você tem que ler muito, né? Então eles sabem tudo mesmo. Nem sei se eles leem, devem usar tudo ChatGPT, mas isso aí é papo para outra conversa. E aí, quando eles entram na faculdade, eles usam muito essa expressão do desconstruir. A filosofia fala muito sobre isso. Desconstruir. Preciso desconstruir para construir. Só que quando você desconstrói sem saber como construir, você vai ficar tudo em pedaços. Essa é a analogia. Se você desconstruir uma ideia sem saber de onde vem, vai ficar em pedaços. Eu tinha um amigo muito tempo atrás que ele dizia um negócio que ficou comigo. As pessoas no Brasil, elas têm uma mania de repetir sem refletir. Ela repete o que eu falei, mas não reflete de onde veio. Ela não sabe quantos livros eu li para chegar nessa conclusão. E quando ela repete um negócio que é polêmico e alguém desafia aquela afirmação, ele não sabe debater. Por quê? Porque ele repetiu sem refletir. Tá entendendo? Então, a desconstrução também não é legal. Então, a gente tem o conformismo, claro no texto. Entre as linhas, a gente tem a desconstrução. A gente tem também a reforma. Como a reforma é comum. Quantas pessoas eu já não vi vêm para a igreja, né? Porque a igreja é o local geográfico onde as pessoas acabam se reunindo nessa jornada de fé. Eu conheço raríssimas pessoas que não estão inclusos na igreja quando estão na jornada de fé. Se encontrou espiritualmente, está desenvolvendo, está crescendo, está procurando respostas e está abraçando árvore. Não faz sentido para mim, entendeu? Geralmente a pessoa está na igreja. Mas, enfim, cada um com cada um, né? Eu tô adorando isso, porque as expressões em português são muito diferentes das expressões em inglês. Aqui, de vez em quando, a minha filha fala para as meninas no colégio dela, né? Fala assim, esse pessoal é muito doido, a bunch of tree huggers. As pessoas olham aqui, a bunch of tree huggers, né? Um bando de abraçador de árvore. As pessoas olham para ela e morrem de rir. Mas, enfim, vamos voltar pro texto. Conformismo, deformismo, né? Vou desconstruir, deformar. E aí eu vou reformar. Na teologia, na história da igreja, a gente tem a reforma no século XVI, que eu acho que não reformou nada, na verdade continua tudo a mesma coisa, só mudou de grupo. Antes era católico, agora é batista, presbiteriano, assembleiano, wesleyano, metodista e todos os istas que existem, todos os anos que existem e não mudou nada. São só grupos diferentes. A gente está se conformando com o padrão do mundo em categorias diferentes. Aqui é o padrão de terno, aqui é o padrão da calça apertada, aqui é o padrão do gel no cabelo, e por aí vai. É tudo a mesma coisa, não tem nada. Reforma. As pessoas que querem reformar, geralmente elas acabam se frustrando. Porque ela faz um monte de coisa e eu imagino que Martinho Lutero, John Knox, ou João Calvino, essa galera deve estar lá no céu assim, se eles tivessem a oportunidade, se é que eles estão no céu, mas enfim, aonde eles estiverem, não estou questionando nada. Se eles tivessem a oportunidade de olhar para cá e refletir, ver o que aconteceu, eu acho que eles falariam o seguinte, o que nós arrumamos, meu irmão? Era melhor ter ficado lá no monastério, porque o negócio piorou. Esse é o perigo da reforma. As pessoas que querem reformar sem entender o que significa transformação. E por último, tem a transformação da nossa mente. Essa palavra metanoia, eu falei tudo isso para chegar nessa conclusão. A transformação da nossa mente é como se fosse uma camada nova. É uma camada nova na sua mente. Vou te dar um exemplo bem tosco, que não representa a totalidade daquilo que eu quero comunicar, mas é como a gente vai conseguir concluir isso daí. Quando você é pequenininho, bebê, tá? Bebê, nasceu, acabou de nascer, chorou, a sua mente é limitada. O cérebro é o mesmo. Ele vai ser desenvolvido ainda. O seu cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. Ele vai ser desenvolvido.
Mas ali no começo você tem só os seus instintos primitivos. Então quando você está com fome, você chora. Está com frio, chora. Você só sabe chorar. E por mais ou menos 2 anos, tudo que você vai fazer é chorar, cagar e dormir. É só o que você vai fazer. Chorar, cagar, mijar e dormir. Chorar, cagar, mijar e dormir. Colinho da mamãe, pá. E aí, aos poucos, a sua primeira camada do seu cérebro, que é responsável pelos movimentos mecânicos, é uma das distinções do ser humano. A gente anda em cima de 2 pernas, não de 4 patas. Então, o seu sistema mecânico, o seu esqueleto, ele vai começar a reagir. E essa primeira camada do seu cérebro, responsável por esses movimentos, essa parte do seu, como é que fala? O cérebro límbico, ele vai começar a responder por essa mecânica e você vai começar a andar. Vai começar a engatinhar, vai começar a rolar, vai começar a andar, vai começar a colocar a cabeça em pé, vai criar firmeza no pescoço, os ossos vão se formando em torno dos músculos, continua a formação e por aí vai. Essa é a primeira camada. Instintos primitivos, o cérebro límbico, primeira camada da sua mente. A segunda camada da sua mente, eu acredito, isso não é uma informação científica, mas baseado naquilo que eu li, já eu acredito que a segunda camada da sua mente, ela vai dos 2 aos 5, 6, talvez 7 anos de idade, dependendo da velocidade do desenvolvimento. Pessoas têm velocidades diferentes. Por alguma razão genética, não sei explicar. Mas entre os 2, às vezes 1 ano e meio, mas os 2 até os 5, 6, 7 anos de idade. É a sua segunda camada. Você vai desenvolver a língua, a linguagem. Uma outra distinção do ser humano. Nós comunicamos através de linguagem. A gente articula os nossos pensamentos. Os animais, até onde a gente sabe, não tem isso. Eles têm uma forma de comunicação, claro, porque eles andam juntos, mas não tem linguagem, pelo menos da maneira que nós chamamos de linguagem. Essa é a sua segunda camada. A primeira, instinto, movimento, límbico. A segunda, articulação, palavras, sentido. É isso. Então, durante 2 anos, enquanto você está tentando ficar em pé, tentando ficar firme, você vai ouvir não, sim, faz, não faz, sai para lá. Você vai ouvir uma conversa aqui, um monte de gente falando de um monte de coisa que você não entende. Você vai ouvir papai, mamãe, 1 milhão de vezes, porque o papai vai ficar assim, fala papai, fala papai, fala papai. Você vai ouvir isso 1 milhão de vezes. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Aí, de repente, quando você está com 1 ano e meio, 2 anos de idade, eu tinha uma amiga que dizia que com 1 ano e meio de idade ela andava de bicicleta de uma roda, né? Enfim, pessoal mentiroso. Mas quando você tiver com 2 anos mais ou menos, você vai começar a ensaiar. A língua vai acompanhar os impulsos elétricos do seu cérebro e essa segunda camada da sua mente vai kick in, vai entrar. E aí você vai começar a articular. Pá, saiu, papai. E sempre sai papai primeiro, nunca sai mamãe. Então, Deus quis assim, fazer o quê? E aí eu lembro quando a minha filha falou a primeira palavra, ela falou daddy, eu falei é daddy, I claimed it, eu peguei pra mim e é pronto. Mas assim as palavras vão surgindo. E aos poucos, entre os 2 anos de idade mais ou menos, até mais ou menos os 7, você vai juntando palavras em frases, frases em parágrafos, parágrafos em blocos, blocos em ideias, ideias em argumentos, argumentos em conceitos. E quando você percebe, uma criança de 6 anos está trocando ideia na mesa como se fosse um adulto. Aí você fala, de onde essa criança aprendeu isso tudo? Durante 4, 5 anos, o cérebro desenvolveu a sua segunda camada. Depois vem a sua terceira camada. Eu acredito que é a camada dos sentimentos. Uma criança com 4 anos de idade ou 5 anos de idade, ela não entende o que é frustração, por exemplo. Desapontamento. Quando ela faz um negócio errado e eu, como pai, chego para ela, ajoelho, e ao invés de só dar uma palmadinha no bumbum e falar assim, ó, isso aqui é a punição porque você fez errado. Palmadinha no bumbum, não precisa ser violento, só o susto. Ao invés de fazer isso, eu ajoelho, eu explico, ó, papai está desapontado, estou com uma frustração muito significativa na minha alma. Eu estou perplexo do porquê, qual é a origem do seu comportamento mal alinhado. A criança vai olhar para você e falar assim, ela não entende isso. A criança não entende isso. O sentimento, ele começa a ser desenvolvido ali depois dos 6, 7 anos de idade. Você pode reparar, com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, eu lembro quando eu falava para minha filha, papai tá muito triste com você. Acabou, mano. Acabou. Papai tá muito triste com você, era a punição que precisava. Melhorou o comportamento na hora. Tô desapontado. Acabou. Eu não precisava bater mais. Acho que minha filha começou a passar por essa fase aí por volta dos 5,5, 6 anos de idade. Palmada não resolvia mais. São as linguagens. Essa é a terceira camada. Eu acredito que daqui, e isso aí é só um achismo, tá? Dos 7, 8 anos de idade até os 20, até a idade adulta,
a criança vai desenvolver esses sentimentos e vai melhorando. Sabe aquele povo sem noção? Conhece o sem noção? Eu sou meio sem noção. Talvez meu cérebro não desenvolveu tanto, mas o povo sem noção, que fala que não deve quando não deve, isso é uma pessoa que não desenvolveu muito sentimento. É uma pessoa apática. Ela não tem empatia. Tá entendendo o que eu tô falando? Essa é a terceira camada. Bom, quando Paulo fala, não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação, a palavra certa dessa renovação da mente, a metanoia, muita gente fala assim, metanoia é uma mudança de 180 graus. Isso aqui é 180 graus, tá? Não é isso. Metanoia não é isso. A metanoia não é mudar de caminho completamente. A metanoia é uma camada que vai em cima das camadas já desenvolvidas, onde você recebe o que nós chamamos, nessa jornada de fé, da mente de Cristo. E aí, com a mente de Cristo, aquilo que satisfazia não satisfaz mais, aquilo que deixava alegre não deixa alegre mais, aquilo que preenchia não preenche mais. E outras coisas assumem esse papel. A gente deixa de falar de dinheiro, materialismo e começa a falar de significância, legado. E no final das contas, o mais importante, a gente entende que satisfação e preenchimento vem só em Jesus. Isso é a metanoia. Primeiro começa uma paranoia. A pessoa que é recém-convertida, a pessoa fica doida, porque ela não sabe como articular. É o bebê com 3 anos de idade tentando articular, não sai argumento. Sai uma palavra, talvez uma frase, mas não sai um argumento, não sai um conceito elaborado. Esse é o novo convertido. Metanoia, você recebe essa mente nova de Cristo. Com essa mente nova, você processa as coisas. E aí eu te digo por que Paulo disse aquilo. No tempo de Paulo, o tempo de Jesus, as coisas eram caóticas do mesmo jeito. Uma bagunça para tudo quanto é lado, uma orgia para tudo quanto é lado, roubalheira para tudo quanto é lado, corrupção, escravidão, tudo de ruim. Você pode imaginar, do mesmo jeito. A única diferença é que hoje a gente vê na tela do celular, está espalhado, mas era do mesmo jeito. Quando Paulo diz isso, ele fala, não aceita esse padrão aí não. Porque a sociedade diz para você que é certo. Os judeus, por exemplo, acreditavam que quanto mais rico, mais abençoado você era. Aí Jesus chega e fala, bem-aventurados são os pobres, porque os pobres vão herdar o reino dos céus. E aquilo ali vai... Não tem como entender. Por quê? Porque eu só tenho 3 camadas do cérebro. Eu tenho o físico, eu tenho o mecânico, eu tenho o límbico, que é a primeira camada, eu tenho a articulação, as palavras, a linguagem, que é a segunda, e eu tenho a terceira, que é o sentimento, mas tudo de acordo com o mundo. Eu não tenho isso de acordo com Deus. Aí quando Deus fala que é certo, não é mais o rico e o cheio de coisa, é o pobre. Ih, aí deu ruim. Bem-aventurado não é aquele que persegue mais, que está no comando, mas é o que é perseguido. Bem-aventurado não é o que impune a punição, mas é o misericordioso. E aí você fala, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não recebeu a mente nova. Quando recebe a mente nova, a metanoia, saiu da paranoia e passou para a metanoia, você processa diferente. Essa é a transformação. No nosso tempo, está muito normal. As pessoas, quem é homem quer ser mulher, quem é mulher quer ser homem. Quem está fora quer estar dentro, quem está dentro quer estar fora. Tá uma bagunça danada, nós estamos vivendo do mesmo jeito. Tem humano querendo ser bicho, eu não sei se bicho quer ser humano, mas tem humano querendo ser bicho, tem robô invadindo espaço, tem inteligência artificial, tem modificação genética, tem alteração de gênero, tem políticas corruptas no nosso meio, tentando transformar em normal, tentando dessensibilizar a nossa mente. O padrão do correto vai dessensibilizando e a gente vai ficando frio. Cadê meu celular? Meu celular tá ali. A gente vê as pessoas sendo alvejadas por armas de fogo, estão tomando tiro na rua, Rio de Janeiro. A pessoa está tomando tiro, pá, pá, pá. Ao invés de a gente correr, o que a gente está fazendo? A gente está filmando para poder postar no Instagram. A quantidade de vídeo que eu recebo, que vem de grupos privados de WhatsApp, que filma a pessoa morta, ensanguentada na rua, porque quer likes, quer curtidas. Isso não é normal. Não pode ser normal. Isso é do diabo. Isso é diabólico. Isso não deveria ser permitido mostrar no telefone, mas virou normal. No Brasil tem Vou falar. No Brasil tem uma tal de MC Pipoquinha. Chegou pra mim aqui, MC Pipoquinha. A menina não tem 18 anos, eu acho. Não sei também. E eu não tenho acesso a essas porcariadas todas, mas chegou pra mim que a menina estava fazendo filme pornográfico com outras atrizes pornográficas, sendo menor de idade, incentivando isso. E os seus filhos estão vendo isso em TikTok, Instagram e Snapchat. E é normal.
Você vai numa festa, num churrasco, o Brasil é uma piada, né? O Brasil tem que ser estudado. Você vai num churrasco, numa festa, tem famílias ensinando as crianças a fazer dança sensualizada. Eles não estão ouvindo, a mente está dessensibilizada, eles não estão ouvindo. Aí quando vem Jesus, entra o crente na festa. O bom crente, então vamos um crente bagunçado, vamos. O bom crente entra na festa e fala, não dá para ficar aqui não. Porque ou eu mudo, é o chato, ou eu mudo essas coisas e todo mundo vai ter que se adaptar ao meu padrão, ou eu vou embora. Mas eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir reformar, eu não vou conseguir desconstruir e definitivamente eu não quero me conformar. Então, infelizmente, eu vou ter que vazar. E não tem como rolar transformação. Porque a gente está dessensibilizado. Essa é a transformação. Só a minha oração por você, para você, com você, é que você entenda o que é essa transformação. Porque o segredo não é não é nunca mais voltar no ambiente de onde você veio. Mas é atração o suficiente para aquele ambiente, para que aquele ambiente não te não te afete. Por exemplo, se eu costumava ir na balada, tradicionalmente na igreja, porque você precisa participar do mesmo que eu participo, precisa se comportar do jeito que eu me comporto, tem que parar de ir na balada. Não tem nada de bom na balada, tá? É só um exemplo idiota. Não tem nada de bom lá, só tem gente bêbada, só vai dar merda. Se você não se cuidar, você vai ter relacionamento, vai ter filho que não quer, é uma bagunça danada. Não vai. Mas, enfim, é o exemplo que eu tô te dando. A metanoia não é parar de ir na balada. É chegar na balada e não ser afetado pela balada. Ser livre do pecado é ser livre para dizer não. Não é livre da consequência, mas é livre para dizer não. Eu lembro que uma vez eu vi um exemplo de um pastor chamado Neil Barreto, há muito tempo atrás. Ele conta que ele chegou para um rapaz que estava indo para a igreja e o rapaz parou de ir na igreja. Ele chamou o rapaz para uma conversa e perguntou: por que você parou de ir? Ele falou: porque eu sou fumante e eu descobri que indo na igreja eu tenho que parar de fumar. Essa foi a expressão. Aí o Neil Barreto falou para ele assim: tem um cigarro aí? Tô contando a história pelo que eu sei, tá? Posso estar errado. Tem um cigarro aí? Tem. Aí ele pediu um cigarro, pegou o cigarro, acendeu o cigarro e deu uma tragada. Tô falando para você fazer isso? Absolutamente não. Não é isso que eu tô falando. Só pra você entender o exemplo da metanoia. Quando ele deu aquela tragada, o cara ficou assim: como assim, pastor? O que é isso? O que é isso? É pastor? Não pode. Aí o Neil falou para ele assim: olha só, a diferença entre eu e você é que você é escravo do cigarro. Você não consegue dizer não. Eu sou livre para dizer não. Então agora eu vou dizer não. Isso não tem nenhuma cadeia comigo. Essa é a diferença da metanoia. Metanoia é isso. É poder estar sem ser afetado. Não estou encorajando ninguém a voltar para o ambiente de onde ele veio. Eu sei que é perigoso, principalmente quem lida com dependência química, quem vem de ambientes perigosos. Mas uma coisa é verdade. A palavra metanoia vem sendo mal usada na religião e na teologia brasileira. E precisa de mudar. As pessoas precisam entender, precisam amadurecer. Esse é o meu convite. Eu quero te convidar para uma jornada de amadurecimento. Eu fico feliz de você ter assistido essa mensagem até agora. Se você assistiu, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência, mas eu quero ir mais longe. Eu não quero construir uma audiência. Eu quero formar uma comunidade. Eu quero estar perto de todo mundo e para isso eu criei essa outra plataforma que chama Patreon. Lá a gente tem conteúdos exclusivos toda semana, são coisas que são lançadas toda semana. Agora, depois de 2 anos morando aqui na Austrália, eu consegui me ajustar no meu calendário e a gente produz conteúdo toda semana, novinho, fresquinho para você, com ideias para ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos de vida e, nesse caminho, introduzir Jesus nessa conversa, que é o meu objetivo de vida, é o meu propósito. Ficaria muito feliz se você fosse lá. Mas se não quiser, se ainda não estiver pronto, tem várias coisas que você pode fazer, principalmente se inscrever nesse canal, curtir o vídeo. Tem um outro vídeo bem aqui que, se você quiser, vai fazer muito bem você assistir, um outro vídeo que vai expandir sua mente. E no mais, se você quiser visitar o meu site, lá você vai encontrar o meu livro e o curso já disponíveis para você, ou em preparação. Você vai ficar numa lista onde você vai receber informações privilegiadas que não são públicas para você poder participar dessa jornada de lançamento. Vai ser muito legal, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e eu te vejo na próxima sexta-feira. Valeu!